Bom dia, quinta-feira chuvosa aqui em Curitiba. E aí, como é que tá? Como é que tá o clima aí? Está gostoso, né? Que Deus abençoe grandemente seu dia, independente da estação que você estiver passando. Deus é contigo, lembre sempre disso, a gente nunca está sozinho, né? E em todas as coisas, se a gente passa com Deus, o Espírito Santo nos dá a condição de olhar para as circunstâncias e aprender com elas, para que a gente seja transformado, para nunca mais precisar passar por isso, né? Oi, Ali, bom dia, Lourdes, a Ana, tudo bem? Oi, Maria Luveira, bom dia. Então, penúltimo dia, gente, penúltimo capítulo desse livro de Provérbios, dessa jornada da sabedoria. Como eu queria saber como que tem sido para você esse tempo. Para mim foi como um novo tempo, né? Muita coisa mudou na minha mente, né? Com a leitura desses livros de Provérbios. Muita coisa mudou. Teve momentos assim que eu parava e aquilo, sabe, quando te dá um choque da realidade que você pensa, um conflito com a mentalidade que você pensa e diferente do que está aqui, e aí você fala, puxa, é assim, né? É assim. E corrige aquilo ali. Isso é a metanoia, né? A mudança de mente. Quando você olha para a circunstância, para a verdade da palavra de Deus, confronta com o sofisma que está dentro de você, que o sofisma é uma mentira que de tanto ser repetida se torna verdade, e substitui ela. Isso é uma libertação, né? Que é cada vez que a gente substitui as nossas próprias verdades pela verdade de Deus, a gente se torna mais livre. É lindo demais. Oi, Ana, obrigada. Ó, eu tô aqui, já tenho um monte de verde lá atrás, né? E daí eu com verde fica tudo da mesma cor. Que bom, né? Fico bem feliz por isso. Deixa eu já ajeitar aqui. E que bom que a gente está aqui, né? Que a gente está tendo essa oportunidade de entrar em contato com a palavra de Deus, de crescer em fé dentro de nós, porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir. Então, mais do que você ler a palavra, né? Se você lê ela em voz alta, aquilo tem outro efeito sobre a sua vida. Já parou para fazer isso? É muito interessante e é verdadeiro. Entra com todos os sentidos. Você ouve aquilo que você está falando. Quando a gente ouve aquilo que está no nosso pensamento, aquilo tem uma força maior para se tornar verdade dentro de nós. Oi, Eliette, tudo bem? Bom dia, gente, bom dia. Estão conseguindo ouvir bem? Eu quase que eu fui lá para dentro, né? Porque às vezes se aumentar um pouco mais a chuva, é capaz a gente não conseguir se ouvir, né? Mas vamos lá, acho que vai dar tudo certo. Diz assim, no Provérbio 30, né? Aqui nesse subtítulo diz Ditados de Agur. Nunca pesquisei quem que é o Agur, né? Mas deve ser de algum servo do rei, alguma coisa assim, porque nesse último trecho do capítulo de Provérbio, ele trata a respeito dos ditados do comportamento dos nobres, né? Ou é alguém lá da realeza que está falando, dando conselhos, né? Então vamos lá. Ó, ditados de Agur, ó, que já está explicando quem que ele é, filho de Jaque, oráculo. Também não sei quem é Jaque, então não resolveu muito. Esse homem declarou a Utiel e a Ucal: sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em uma capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas peço que me deis antes de eu morrer. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, senão
Tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Não fale mal do servo do seu Senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe, e os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados de sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de faca, para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humildade. Então, nossa, trecho intenso, né? Muitas coisas a gente consegue tirar daqui. Ele dizendo ali desde o começo, né? Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Está dizendo que além dele não ter o conhecimento diante dos homens, se considerando um tolo, ele ainda não tinha o conhecimento. Olha, que lindinho. O conhecimento do santo. O santo aqui em letra maiúscula se referindo a Deus. Então, duas coisas ele colocou como importante, né? Que ele não tinha, por isso estava se considerando um tolo. Aí ele começa a descrever acerca de quem era esse Deus, qual que era o nome dele. E eu achei interessante ele dizer, e qual é o nome do seu filho, né? Se referindo ao Filho de Deus. Muito interessante. Depois ele ainda fala que ai daquele que tirar ou modificar essas palavras aqui, porque será duramente repreendido. Lá em Apocalipse fala isso, né? Ai daquele que modificar uma vírgula dessa profecia, porque isso desonraria, né, ao Deus da verdade que escreveu tudo aquilo. E aqui ele disse, esse mesmo Deus vai te provar que você está mentindo, porque a verdade está estabelecida em Deus. Quando a gente desconfia daquilo que é a verdade, mas com o coração ainda humilde, buscando conhecer, de fato Deus nos mostra e confronta os nossos próprios ideais com aquilo que é a verdade da palavra dele, né? Isso precisa muita coragem, porque a nossa alma é governante dentro de nós, né? E ela não pode ser, porque aí você se deixa levar por influências, por pessoas, por filosofias, por coisas que são contrárias à verdade da palavra de Deus. Então, cada vez que a gente se sujeita à palavra de Deus com humildade, a gente consegue aprender e substituir essas verdades, para que a gente seja verdadeiramente livre. É isso que Deus quer, né? Então, aquele que sabe tudo não tem mais condição de aprender nada. Essa que é a verdade. Um coração orgulhoso e soberbo é incapaz de ser transformado. Então, continuando ali no 15, né? Duas filhas têm a sanguessuga. Gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas. Eu lembro desse versículo na outra tradução, está dizendo dá, né? Dá, quero para mim, né? Há três coisas que nunca estão satisfeitas, quatro que nunca dizem é o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra cuja sede nunca se aplaca, e o fogo que nunca diz é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão desonrados pelos filhotes do abutre. Né? A palavra de Deus fala muito isso, até é o único mandamento da palavra de Deus lá em Êxodo, quando Deus entregou aquelas tábuas da lei para Moisés, que vem em seguida de uma promessa. Né? Então ele fala, honrai pai e mãe para que tenha longa vida sobre a terra. Que desde a primeira autoridade que Deus colocou sobre a sua vida é o seu pai e sua mãe. Se você não consegue honrar eles, você não vai conseguir honrar mais ninguém, nem a Deus, né? Então é o princípio de todas as coisas. Se você tem um coração obediente e grato por aqueles que te trouxeram ao mundo, né? Aí você vai conseguir ter essa gratidão por todos aqueles que são o seu próximo, aqueles que te ajudam, que te
acolhem. Lá na parábola do samaritano, né, do bom samaritano, um discípulo lá perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Né? Ele falava: amai o próximo como a ti mesmo. Ele falou: quem é o meu próximo? Aí ele respondeu com aquela parábola do bom samaritano, né? Dizendo que um samaritano, porque os judeus não gostavam de samaritano, não falavam com os samaritanos, ele usou um samaritano como exemplo, né? Foi andar por uma região e foi atacado por bandidos, salteadores, e ele ficou estendido, quase morto no chão. Aí ele ainda fala, né, que passou um sacerdote, né, uma pessoa que tem aquela espiritualidade, né, que poderia ter a compaixão mais facilmente daquela pessoa que estava ali, e não parou, né? Passou outra pessoa e não parou, e de repente veio lá um peregrino lá e olhou aquele ali, uma pessoa totalmente de fora do convívio dele, um estrangeiro, e acudiu o samaritano, colocou ele numa hospedaria e pagou todas as despesas para tratar os ferimentos, e ainda falou para ele: olha, quando eu cuide e faça o teu melhor por ele, que a hora que eu voltar eu pago a diferença do gasto que você tiver, né? E aí Jesus perguntou: quem é o próximo? Quem que foi o próximo dele? Aquele que estendeu a mão a ele, aquele que ajudou a ele, né? Não importa se é quem está do lado, quem está mais longe, mas aquele que te estende a mão é o teu próximo. É muito interessante isso. E quando ele fala amai o próximo como a ti mesmo, ele está dizendo para você honrar as pessoas que te ajudam, que te estendem a mão, direta ou indiretamente. Às vezes é uma palavra que você recebe e aquilo aquece teu coração e te ajuda a viver melhor, né? Essa pessoa é o teu próximo. Abençoe a vida dela, honre a vida dela. É muito importante isso. A palavra de Deus fala muito a respeito da honra. Quando você honra alguém, né, você está exercendo a gratidão. E a gratidão é o reflexo de um coração humilde, né? Medita sobre isso. Vamos continuar aqui no 17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhos do abutre, né? Paramos aqui no 18. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar da sua senhora, né? Esses trocadilhos que ele faz, né? 3 coisas que fazem tremer a terra e 4 ela não pode suportar, né? Quando reverte a situação, faz tremer a terra. Daí ele começa a colocar os exemplos: o escravo que se torna rei, está numa condição e de repente se coloca totalmente em outra condição. O insensato farto de comida, aquele que não tem bom senso para produzir, ele fala muito atrelado o sensato ao preguiçoso, aquele que não produz, aquele que causa intriga no meio das pessoas, e esse colhe o mal daquilo que está plantando. Então ele está falando, é impossível, como se ele estivesse falando, né? É impossível que esse insensato fique farto de comida, porque ele não está plantando aquilo que é bom, não tem como ele colher aquilo que é bom, né? E o outro, o escravo, já lembro, a mulher desprezada que por fim se casa, né? Então lá na cultura deles, uma mulher que era repudiada, ninguém mais queria aquela pessoa do lado dele, né? E a escrava que toma o lugar da sua senhora. Esse ele colocou como uma coisa pior que pudesse acontecer. Interessante esses trocadilhos que eles usam também no provérbio, né? No 24. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam junto em fileiras. E a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis.
Há 3 seres de andar elegante, 4 se movem com passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém, o galo de andar altivo, o bode e o rei frente ao seu exército. O bode e o rei frente ao seu exército, né? Ele colocando os 3 animais e incluiu o homem ali como um dos animais, quando está num lugar de glamour, né? No 32, se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão, né? Não tem o que falar, não tem entendimento para falar, não é importante aquilo que você vai falar. Se você comete essas atrocidades, então fecha a sua boca, porque nada vai se aproveitar daquilo que sair daí de dentro, né? Um outro versículo que fala semelhantemente a isso, diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se dentro da gente tiver coisas ruins, da nossa boca vai sair essa mesma água amargosa. Tiago escreveu isso no primeiro capítulo da carta de Tiago, ele dizendo ali que não convém que seja assim, né? Ele fala que da mesma fonte pode jorrar água, por acaso, da mesma fonte pode jorrar água doce e água amargosa? Ele faz uma pergunta, e daí ele diz, não convém que seja assim, se referindo ao homem que é transformado ali pelo Espírito Santo de Deus, que conhece a verdade de Deus, que anda segundo os caminhos dele. Ainda assim, ele sai águas amargosas de dentro dele. Então ele falou assim, não convém que seja assim, seja em tudo purificado, refreia a sua língua, né? Ele trata muito disso, né? Do comportamento das pessoas, no muito falar, e falar coisas que ofendem, coisas que não edificam a vida do outro, né? No 33, pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Preparando assim, aquilo que você fizer de atitude, você vai colher o reflexo daquela atitude que você está tomando. E é assim para tudo, né? Da mesma forma que aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. E como falar coisas doces, né? Como jorrar só água doce dessa fonte, enchendo o coração daquilo que é doce. Quanto mais a gente alimenta o nosso coração, o nosso ser interior, o nosso espírito, como você quiser chamar, quanto mais a gente alimenta ele com aquilo que é bom, mais vai sair bondade da nossa boca, mais nós vamos nos tornar importantes na vida de outras pessoas, né? Porque elas podem importar algo de nós para edificação da vida delas. Que Deus abençoe grandemente seu dia. Amanhã é o último dia dessa nossa jornada da sabedoria. Se você quiser, comente o que tem sido esses dias, né? Se algo abriu o teu entendimento para a verdade de Deus, se algum sofisma foi substituído dentro de você, se você sentiu essa alegria da liberdade, porque cada vez que a gente transforma a nossa mente para a verdade de Deus, há uma libertação, como eu falei, e essa liberdade nos dá alegria. O fruto do Espírito Santo é a alegria. É muito impressionante o efeito dentro de nós, a partir da transformação da palavra de Deus. É lindo demais. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, que você garre um amor por isso aqui, cada vez maior, que faça de tudo isso um hábito, continue essas leituras a partir do dia 1º, né? Comece de novo, se for necessário, o provérbio ali, leia o provérbio, leia outros livros também, para você ir conhecendo a palavra, porque quando a gente conhece a Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente aprende a confiar nele e a aprender com ele, mais cresce essa umidade dentro de nós, nós nos colocamos na nossa posição diante dele e estamos mais aptos para receber aquilo que vem dele. Olha o beija-florzinho ali, olha, coisinha mais fofa, olha lá. É lindo demais, né? O capricho de Deus com a natureza. Ele criou tudo isso para você, já pensou? Ele criou tudo isso para você. Ele escreveu lá, tá lá no Gênesis, ele diz assim, ó, ele criou tudo e no último dia ele criou o homem e falou assim, agora tá aqui, ó, governe sobre tudo isso. Que lindo, né? Você é precioso demais, você é preciosa demais para Deus.
Você foi criada à imagem e semelhança dele. E essa é a sua verdadeira identidade. Não deixe que ninguém te diminua, nem você mesmo. Tire da tua boca palavras que te denigrem, né? Que depõem contra aquilo que Deus fala a teu respeito. Tenha como prioridade aquilo que Ele está dizendo, não aquilo que você pensa por conta de uma circunstância que você viveu lá atrás. Ah, eu sou burra mesmo, eu não aprendo mesmo, né? Anule tudo isso. Você tem a sabedoria do alto dentro de você. Viva isso, né? Em nome de Jesus. Um beijo para a Vani, para o Cabral, tudo de bom para vocês, gente. A Roberto, beijo grande, Roberto. Camila, quem mais que entrou aqui depois, né? Eliette, eu ainda já vi. Um beijo para vocês, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Até amanhã, né? Nosso último dia. Vamos lá. Vamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Tchau, até!